paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, um momento em que nós nos encontramos com o nosso amado Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que dia a dia nos ajuda. Quando nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos a quem recorrer. Nós sabemos que Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus que trabalha do mesmo modo que agiu no passado, age hoje e agirá eternamente. O Senhor que livrou o povo no deserto. Esse mesmo Jesus que curou leprosos, cegos, que tirou pessoas de doenças terríveis e até ressuscitou mortos. Esse é o Deus a quem nós servimos. E hoje eu quero falar com vocês que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. No momento que vocês talvez estejam vivendo agora, que esteja terrivelmente atormentado, ou esteja desesperado por uma situação de doença, de dívidas, de vícios de jogos, destruição no seu lar, algo relacionado com seus filhos, eu quero dizer para você, Jesus é a luz no final do túnel. Porque nós podemos ler no Salmo 27:1 que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? As provas que temos passado em nossas vidas parecem como um túnel onde só tem a opção de ir adiante ou voltar para trás. Muitas vezes eu e você nos sentimos pressionados por todos os lados. E então, o que fazer diante de uma situação assim? Diante de um túnel assim? Busque a luz. Busque a luz que é Jesus. Busque a resposta em sua palavra. Como num túnel, a luz vem para nos trazer paz, certeza, confiança, apontando a direção, a saída dessa situação terrível em que você se encontra. E somente Jesus é a luz das nossas vidas. E nós podemos também ver que a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Ela nos dá direcionamento, ela nos dá orientações, ela nos traz palavras de revelação, de sabedoria. Sem Jesus e sem o conhecimento das Escrituras, nós vivemos em trevas neste mundo. Em trevas em nossos relacionamentos. Não temos uma luz para iluminar situações difíceis, lutas, dores, aflições que nós vivemos. Siga adiante, buscando a Jesus. Quero te dizer nessa manhã, voltar atrás não é uma opção, porque é arriscado retroceder. A própria palavra do Senhor nos diz: não olhem para as coisas passadas, eis que faço coisas novas à tua frente. E é Jesus o mediador para que eu e você possamos tomar posse deste novo, sobrenatural, extraordinário que Deus está preparando para as nossas vidas. Por isso eu e você precisamos sempre seguir em direção à luz. As trevas nos trazem medo, dúvidas, incertezas, aflições. Então, meus queridos, o melhor é avançar, é ir adiante, é crer que você encontrará saída, e a saída é Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou a porta, e por isso Ele nos aponta a saída, a solução, e não importa a dificuldade que estamos enfrentando, Ele tem a solução. Mas eu posso dizer para vocês que sem Jesus não existe alternativa, porque então não haverá confiança, não terá certeza de um amanhã melhor, não terá certeza de salvação, não terá certeza de que num momento de turbulência temos alguém ao nosso redor.
Nós podemos também ver no Salmo 23, no verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. E nesse caminho que nós chamamos vida, nós vamos sim atravessar vales sombrios, terrenos desconhecidos, lugares de difícil acesso, lugares perigosos. Isto aqui é um dos textos mais profundos que revela realmente o sentido da nossa vida, o dia a dia da nossa vida, situações que eu e você vamos enfrentar, sim. E este texto fala diretamente aos nossos corações. Ele vai nos dando a certeza de que nós vamos enfrentar momentos de escuridão, incerteza, dúvidas, lamentos. Mas como diz a palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Essas palavras do salmista Davi nos lembram que nós não estamos sozinhos em nossas jornadas. Em meio às sombras da vida, Deus está conosco, guiando, protegendo, dando uma saída, fortalecendo, mostrando o caminho que você deve andar. Muitas vezes, o vale da sombra da morte pode ser uma metáfora para essas adversidades, lutas e circunstâncias difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Uma doença, uma perda, uma desilusão, um medo, a incredulidade, a perda de um ente querido, uma ruptura de um relacionamento de longa data. Esses são os momentos em que a nossa fé é testada, sim. Onde o desespero parece tão próximo e parece muito mais próximo do que a esperança, do que a solução. Mas é nesse vale que eu e você aprendemos o verdadeiro significado da presença de Deus. Ele não nos promete uma jornada sem obstáculos, uma vida sem lutas, mas Ele nos promete, Ele nos dá a certeza da sua presença, que nos traz conforto, força, segurança e confiança. Aqui nós podemos ler: a vara e o cajado são instrumentos de pastoreio, símbolos de proteção, de segurança, de orientação. E Deus, como nosso bom pastor, Ele nos guia através dos desafios, das lutas, através das tempestades da vida, às vezes naquele vale da sombra da morte. Mas Ele também nos corrige quando é necessário e nos encoraja a seguir adiante, a prosseguir, certos de que Ele está ali do nosso lado, conosco. Queridos, essa passagem bíblica, ela nos encoraja a confiar na presença de Deus. Mesmo quando eu e você não conseguimos ver saída da situação que nós estamos vivendo, do vale que nós estamos passando, da escuridão que está nos cercando. Mas Deus conhece cada parte do vale e nos guia para a luz. O nosso papel é confiar. Mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto, nós temos a certeza de que Deus é a nossa confiança, a nossa coragem, a saída para nós irmos trilhando à frente o nosso caminho, na nossa jornada cristã. Quantas vezes não é essa situação em que nós nos encontramos? Uma situação que aos nossos olhos naturais não tem mais saída. Quantas vezes eu e você estamos numa situação que parece um beco sem saída, mas Jesus é especialista em retirar as pessoas dessa situação, onde existe apenas o fim do túnel, sem luz. Ele, o nosso mestre,
abre um caminho. Onde predomina apenas o desespero, a dor e a aflição, Ele, o nosso Mestre, Ele traz luz, esperança, solução, vitória. Aleluia! E nós podemos ver na palavra do Senhor, que está em João, nós vemos a situação de uma mulher que se encontra numa situação muito difícil. Nós vemos ali que os escribas e os fariseus estavam trazendo à presença de Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fizeram ela ficar de pé no meio de todos e disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada num flagrante adultério. Então, eles disseram a ele: e na lei de Moisés manda que estas mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam, eles estavam tentando fazer com que Jesus tomasse uma atitude para que eles tivessem algo para acusar Jesus. Mas Jesus foi tão sábio, teve discernimento, e ele, inclinando-se, escreveu com o seu dedo na terra. Mas eles insistiam na pergunta, eles atormentaram Jesus com a mesma pergunta. E Jesus levantou-se e lhes disse: aquele de vós que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E todos, sem sequer poder atirar a pedra, foram aos poucos largando as pedras e se retiraram dali. E Jesus, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Em momentos assim, quando as pessoas querem nos apedrejar, que esperança temos? Qual era a esperança dessa mulher? Pega em adultério, debaixo de uma lei severa e cruel e clara, o que ela poderia fazer? Inesperadamente, essa situação de desespero total, ela parecia cada vez pior, e de repente surgiu aquele que tudo pode, e essa situação tornou-se uma libertação para esta mulher. Encontrar aquele homem escrevendo no chão foi o suficiente para que o fardo e a consequência do seu pecado fossem apagados e esquecidos. E isso é algo comum nas passagens que nós lemos na Bíblia, a situação desesperadora em que as pessoas se encontram e chega Jesus para trazer salvação. Pessoas que aparentemente encontravam-se num túnel sem saída, numa situação de total desconforto, numa situação extremamente ruim. E de repente, vem Jesus como a luz no fim do túnel para socorrer, para libertar, para perdoar, para colocar de pé, fortalecer e dar forças para avançar. Jesus é especialista em nos tirar de situações como estas. Quando eu e você nos encontramos em momentos de extrema dificuldade, é Jesus quem nos estende a mão e nos livra. E essa mensagem de hoje é clara. Não importa a situação que você está vivendo neste momento, Deus não vê dificuldade em te salvar. Para Deus não há causas perdidas. Para Deus não há impossível. Independentemente de quão profundo é o buraco onde você se encontra neste momento, Deus está vindo ao teu encontro através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, para te tirar dessa situação. Não importa se foi você mesmo que cavou o buraco ou se você foi jogado lá, Ele, Jesus, é poderoso para te salvar.
O grande segredo, porém, é que a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos, honestos, para aqueles que estão posicionados no centro da vontade de Deus, para aqueles que o buscam, que o amam sem cessar, para aqueles que meditam na sua lei de dia e de noite e querem ter um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. Quando essa pessoa estiver cercada pela escuridão, vem o nosso Senhor para iluminar o seu caminho. Mesmo que os nossos olhos não alcancem essa sua presença, ela é real. Mesmo que neste momento você esteja dizendo: eu não vejo saída, eu não vejo Jesus, eu não vejo suas mãos estendidas sobre mim, a presença dele é real. Ele está te contemplando, ele está vendo e colhendo as tuas lágrimas. Mesmo que você ore e não consiga dizer uma só palavra para Deus, a tua lágrima é uma frase e Ele está te ouvindo. Queridos, o sacrifício de Jesus nos permite crer que há luz sim na escuridão. Há saída no final do túnel, há alívio para toda a dor, há saída para qualquer tipo de situação desesperadora. Fé e esperança caminham juntas quando elas são depositadas no verdadeiro Rei do Universo, soberano e dono de todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso. Grande é a sua majestade, grande é a sua soberania, para ele não há impossível. Nele não há frustrações, nele não há impossíveis, nele não há causas impossíveis. Coloque isso que você está passando neste momento nas mãos do Senhor e Ele te dará a solução. Lembre-se disso sempre que o desânimo, a luta, a dor bater a sua porta. Clame por Jesus e peça para Ele vir te socorrer. Aleluia! Queridos, um dia estávamos na escuridão. Estávamos perdidos na escuridão e qualquer caminho para nós era o certo. E todo tipo de mal nos sucedia. E hoje ainda milhares e milhares de pessoas estão andando na escuridão do pecado, da dor, das trevas. Milhares de pessoas não conseguem ver a luz do Evangelho e assim elas não sabem e nem podem seguir a direção correta. O inimigo do ser humano, o diabo, não quer. E ele faz de tudo para impedir que a luz brilhe sobre as pessoas, dando-lhes uma saída, dando-lhes uma estratégia para vencer todo tipo de aflição que estão passando. Muitos não se agarram na fé em Jesus e deixam de lado a salvação. Caminham nas trevas, na dor, no desespero, na doença, na aflição, no vício, por não quererem olhar para a luz. Jesus é a luz no fim do túnel. Em Jesus nós recebemos a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte, sobre a doença, sobre a aflição, sobre a depressão. Jesus é a luz de Deus que age em nossas vidas. É a luz que ilumina a tua vida, que direciona o teu agir, que direciona o teu caminhar, que direciona toda a tua vida. Nosso papel é apenas buscar e ter fé, porque o nosso refúgio e nossa fortaleza está em Deus. No menino nascido na manjedoura de Belém, Ele é a paz que nós precisamos, Ele é a alegria eterna, Ele é a luz no meio da escuridão, das trevas que muitas vezes circundam nossa vida, nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções.
Ele é a luz no final do túnel que está ali disposto a nos amparar, proteger, libertar, curar e nos fazer avançar rumo à salvação e à vitória que Ele tem prometido para cada um de nós. Se você, nesse dia, nesse momento, se sente como em um túnel, numa escuridão tremenda, buscando a saída, procure o caminho da luz de Deus em sua vida e não olhe mais para trás. Abra agora mesmo a palavra do Senhor e busque uma palavra de Deus que vai te direcionar nesse dia. Porque uma vez que você abre a palavra de Deus, Deus está falando com você. E em nenhuma situação, quando você o buscar de todo o seu coração, Deus te deixará sem resposta. Sempre há luz, sempre há uma saída, quando estamos no centro da vontade do nosso amado Deus. Que a paz esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus.